Olá, amigos! Estamos juntos novamente. Que bom! Essa nossa conversa vai iniciar hoje com uma pergunta. Fizeram a tarefa de casa? Sim, estão lembrados? Da última vez nós havíamos combinado que teríamos uns minutinhos do nosso dia para contemplarmos as belezas que existem ao nosso redor. Cada vez que nós praticamos este exercício, nós estamos nos aproximando de Deus. E isto é maravilhoso. Quem fez este exercício, parabéns, continue. Mas quem não o fez, tente. Eu garanto para vocês. Essa experiência é muito simples, mas profundamente harmoniosa. Ela vai trazer a cada um que exercita muita tranquilidade. Vocês vão sentir isso. Experimentem. Voltando ao nosso livro Espiritismo na Arte, nós vamos continuar falando da beleza e da arte, mas também vamos comentar sobre dois espíritos que muito colaboraram com Leon Denis, sobre o entendimento do processo criativo no mundo espiritual. E Leon Denis, no seu livro, ele vai dar como se fosse uma justificativa de o porquê buscou auxílio desses espíritos. E esses espíritos, eles colaboraram realmente com 15 mensagens. E essas mensagens o Leon Denis chamou de lições. Então vamos ver aqui no nosso livro a justificativa dele. Em nossa terra, os artistas não se inspiram todos neste ideal superior. Que ideal superior seria esse que Leon Denis está se referindo? Ele está falando da arte com o objetivo de elevar a alma. Então nem todos os artistas têm esse objetivo. A maior parte limita-se a imitar o que eles chamam a natureza, sem perceber que ela não é mais que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte reveste formas ao mesmo tempo mais sutis e mais grandiosas, e se ilumina com um reflexo divino. Eis porque, neste estudo, tivemos que consultar principalmente os nossos espíritos guias, recolher e resumir seus ensinamentos. No âmbito em que vivem, as fontes de inspiração são mais abundantes. O campo de ação se alarga, o pensamento, a vontade, o poder supremo se afirmam e irradiam com mais intensidade, lembrando que a beleza é um atributo divino. Então o artista, ele está sempre buscando, estudando e manifestando a beleza. E ele se utiliza de várias formas de arte, né? A música, a pintura, a escultura, a arquitetura. Então, Leon Denis está falando no seu livro que a arte é a procura de Deus, porque é a procura da beleza, que é inerente do Pai Criador. E ele diz que a fonte primária da beleza física e moral é Deus. Aí nós vamos recordar o Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido do conhecer, né? Então, quando nós, como criaturas, recebemos do Criador, Deus, toda a sua genética. Então, o que em Deus é tido como atributo, em nós temos o germe, a sementinha desses atributos sob a forma de virtudes. Então, o nosso trabalho qual será? O de desenvolver esta semente, de desenvolver as nossas virtudes. E essas virtudes, elas vão ser desenvolvidas ao longo de nossa vida, através de muito esforço, de trabalho, e um trabalho contínuo, perseverante, disciplinado. E a gente vai, aos poucos, trabalhando, exercitando as virtudes, até o ponto de conquistá-la. Entre a semente até a planta, né, grande, a árvore, existe um longo caminhar. Por exemplo, vindo numa reencarnação, nós teremos
desenvolvido uma, duas apenas virtudes, porque é um processo muito trabalhoso. Nós manifestamos essas nossas virtudes, que são, vamos dar o exemplo, né? Amor, honestidade, disciplina, caridade. Essas são as virtudes que ao longo das nossas vivências aqui na Terra nós iremos trabalhar, exercitar e conquistar. Esse processo, né, de conquista de virtudes será o nosso processo de evolução. Nós precisaremos de vir muitas e muitas e muitas vezes aqui de retorno ao nosso planeta, para nós podermos manifestarmos as nossas virtudes conquistadas. Outra coisa importante, a nossa evolução, ela vai nos garantir a felicidade. Nós vamos conquistar a nossa, através, né, do desenvolvimento das virtudes, nós vamos estar com o processo de nossa evolução e nós vamos conquistar a nossa eterna e plena felicidade. Quando se fala em felicidade plena, nós temos então outra felicidade? Temos. Nós temos uma felicidade que nós chamamos de temporária. Ela vai ser encontrada nas conquistas materiais. Vamos aqui exemplificar. Na compra do carro novo, é uma alegria, daqui novamente a 2 anos, ou 3, ou mais um pouquinho, eu novamente vou trocar de carro. Então a minha felicidade, ela tem um tempo de duração quando ela surge das conquistas materiais. Mas a felicidade plena, ela vai surgir das conquistas do ser essencial que nós somos. Ela vai ser chamada de conquistas espirituais. Quando nós falamos de felicidade e nós falamos da felicidade plena e permanente, nós estamos falando das conquistas essenciais que nós vamos adquirir através do nosso processo de evolução. E esse processo de evolução, ele vai surgir ao longo das nossas sucessivas reencarnações aqui na Terra. Eu falei também da alegria, né? Da alegria da conquista material. E a alegria das conquistas espirituais? Como é que ela surge? Essas conquistas espirituais, elas também são chamadas de conquistas morais. Essas aí a gente carrega o resto da vida, né? Felicidade pro resto da vida. Vamos imaginar pessoas manifestando virtudes. Uma mãe com todo o seu amor alimentando seu filhinho, ainda bebê. Quando nós nos deparamos com esta cena, ali está o amor. Esta cena, ela vai nos tocar. E quando ela nos toca, ela nos dá uma sensação boa, prazerosa. Ali ela está representando uma cena bela. E essa beleza não é a beleza física. Essa beleza é a que nós chamamos da beleza moral. Um outro exemplo, por exemplo, o da honestidade. A honestidade, hoje em dia, né, está sendo comentada, falada. Alguém fez mostrou um ato de honestidade, sai até na televisão, convidado para entrevistas, né? O que deveria ser natural, uma conquista de virtude. Mas não, tá raro. Quando a gente vê que a pessoa vai contando a sua história, por exemplo, aquela pessoa que achou uma carteira cheia de dinheiro, ele é pobre, precisava do dinheiro, mas ele foi e devolveu esse dinheiro. E quando ele vai descrever isso, né, na entrevista, e você fica ouvindo, vendo, isso é de uma beleza. A gente vê beleza nessa manifestação da virtude que é a honestidade. Esta é a beleza moral a que Leon Denis se referiu. Deus é a fonte primária da beleza física e da beleza moral. Ele vai consultar, como nós também já falamos,
consultar os seus espíritos guias, né, sobre o poder de criação, como é que no mundo espiritual se cria, né? Porque se fala também de arte no mundo espiritual. Então há criação artística no mundo espiritual e há criação artística aqui no nosso mundo material. E aí Leon Denis recebeu o auxílio desses espíritos guias. Vou tentar falar de uma maneira bem resumida, bem simples. Nós estamos envoltos num fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a mesma coisa que a água é para os peixes, né? Então, os peixes estão envoltos, por exemplo, num mar de água, num rio de água, né? Nós estamos envoltos neste fluido cósmico, que é chamado também de matéria elementar primitiva, da onde tudo surge. O que acontece no mundo espiritual? Esse fluido cósmico, para nós, para as nossas percepções, o fluido cósmico, ele é intangível, imponderável, você quer dizer, não tem peso, você não pega, e ele é etéreo. Mas lá no mundo espiritual, não é assim. Ele já pode ser manipulado. Mas como isso acontece? A criação artística no mundo espiritual, ela surge pelo pensamento e pela vontade. Eu digo para vocês que nós também utilizamos. Nós utilizamos pensamento, nós utilizamos sentimento e nós utilizamos a vontade. É um triângulo, cuja base, né, é de pensamentos e de sentimentos. Essas três vértices do triângulo vão formar o quê? A nossa energia mental. Então, nós vamos criar uma energia para nós. De que forma isso acontece? Quando estou pensando que uma pessoa que está ali adiante é um assaltante, isso me dá um profundo sentimento de medo. Qual é a vontade que vem logo a seguir? É a de fugir, é a de correr. Eu criei, nesse momento, uma energia mental de medo. Tem determinadas pessoas que nós chegamos perto, aí a gente fala assim, eu cheguei perto de fulano, puxa, mas eu não me sinto bem do lado de fulano, de Beltrano. Outras a gente fala assim, meu Deus do céu, como é bom estar do lado da fulana ou do Beltrano, mas é tão bom, eu me sinto tão bem. Isso daí é a atmosfera que existe em torno de nós, que nós que estamos criando, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. No mundo espiritual, os artistas, eles são capazes também de criar, de manipular esses fluidos cósmicos, que na realidade os manipulados, eles são chamados de fluidos espirituais, através do pensamento e da vontade. Eles criam, eles moldam. Então, o pensamento e a vontade é como se fossem as mãos do artista que esculpe, né, uma estatueta, né, que pega um pincel e pinta, do artista que toca, que cria música. No mundo espiritual, o pensamento e a vontade é criador, como é também aqui na Terra, né? na parte dos encarnados, o pensamento criando sentimentos e a vontade entrando em ação, fazendo as criações artísticas através do uso das mãos. No mundo espiritual, nós temos o pensamento e a vontade sendo as mãos da criação. E agora nós vamos falar a respeito dos dois espíritos que foram enviados pelos guias espirituais de Leon Denis para ajudá-lo a entender com mais profundidade o processo criativo artístico no mundo espiritual. O primeiro espírito que se apresentou através de psicografias se cognominou de o esteta. Se a gente for procurar no dicionário, o significado de esteta é aquele que aprecia e pratica o belo como valor essencial. O esteta, ele não deu seu nome, né, o nome que ele usava aqui na Terra, né? Mas o Leon Denis vai falar a respeito da personalidade dele. Ele, na Terra, foi um eminente artista da Renascença italiana, ao mesmo tempo pintor e escultor.
A música também não lhe foi estranha. Hoje ele vive nas esferas superiores, onde o belo e o bem reinam sem reserva. As mensagens que foram dadas por esse espírito esteta, elas foram todas a respeito de escultura, de pintura, de eloquência. Mas o outro espírito já foi citado, o nome dele, que é Massenet. Massenet, ele nasceu na França, em Montaut, 12 de maio de 1842, morreu aos 70 anos, em Paris, em 13 de agosto de 1912. Além de óperas, escreveu bailados, oratórias, cantatas, peças orquestrais e cerca de 200 canções. Então, tudo que está ligado à música foram as mensagens dadas por Massenet. Então, eu quero que vocês prestem atenção e eu pergunto, vocês conhecem esta música? Ela se chama Meditação e faz parte da ópera Thais, feita por Massenet. Eu peço que vocês observem a expressão da violinista. Isto é manifestação da beleza através da música. É o contato com o divino que existe dentro de nós. Isto é arte. Até a próxima.